Câmara dos Deputados aprovou no último dia 7 de julho a reforma tributária. O texto traz uma série de novidades e algumas críticas positivas e negativas. Para explicar melhor os principais pontos, a gente conversa agora com os advogados tributaristas Caio Morato, Everton Lázaro e Juliana Miralha. Sejam bem-vindos. Para começar, por que a reforma tributária é tão necessária? Então, Patrícia, a reforma tributária é algo que vem sendo discutido há muitos anos. Atualmente a gente tem um sistema tributário que é bastante complexo, cheio de burocracias, caro. Então, o que se pretende com a reforma tributária é trazer uma simplificação, buscar trazer transparência para os contribuintes e, assim, melhorar a arrecadação e facilitar o entendimento da população acerca dos tributos. Sim. É importante a gente já deixar claro desde o início que essa reforma tributária, na verdade, ainda essa primeira parte, ela está voltada sobre o consumo. Ainda que lá no finalzinho a gente tem um ponto ou outro falando de patrimônio, que é o IPVA e o IPTU, o foco dela é consumo. Então a gente vai enxergar, a gente vai ver que é tudo mais voltado para serviços, complemento de produtos e a indústria como um todo. Então, assim, ainda que seja uma reforma fatiada, uma primeira etapa, é uma reforma que, de fato, onde os contribuintes, a população vai sentir um impacto muito maior, seja por exonerações eventuais ou por uma arrecadação mais ampla, em virtude do próprio texto da reforma. Hoje nós temos um sistema tributário muito complexo. Ele já tem mais de 60 anos e não acompanha a evolução da indústria, do comércio e das novas tecnologias que existem hoje no mercado. Então fica cada vez mais difícil e isso gera um contencioso gigantesco. São muitos processos, seja na esfera administrativa ou judicial. Se estima que mais de 1/3 do PIB hoje esteja em discussão judicial tributária. Então é importante amenizar essas diferenças aí. Outra dúvida que sempre surge também é, por exemplo, ainda há algo a ser aprovado? A gente sabe que a reforma já passou em 2 turnos aí na Câmara. Ela já está totalmente aprovada? Há algo ainda a se aprovar? Como é que está esse texto hoje? Bom, o que acontece? A gente tem que entender o processo legislativo. A notícia é de que a reforma tributária foi aprovada na Câmara. O projeto iniciou o trâmite na Câmara dos Deputados. Por ser um projeto de emenda constitucional, ele tem um trâmite especial. Então, ele precisa ser aprovado em 2 turnos por cada uma das casas do Legislativo. A Câmara dos Deputados e o Senado. Então, nós passamos pela primeira fase. Foi aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados e agora remetida ao Senado. O Senado vai fazer a revisão e pode aprovar o texto com pequenas modificações e assim enviar à presidência para sanção, ou pode fazer modificações mais profundas que demandem uma revisão da Câmara dos Deputados. Então, assim, nada está muito certo. Ainda temos muita discussão. Nossa! E a gente assiste o noticiário e acredita que já está tudo decidido, né? Não. As pessoas hoje discutem muito, ou já tem como aprovada a reforma, e estão focando tanto, nossa, qual vai ser a alíquota, quanto vai cobrar ou não. Mas é importante que as pessoas saibam que ali é um texto base, é um esqueleto. O próprio texto, ele condiciona, vamos supor que passe no Senado incólume, do jeito que ele está, ele condiciona a regulamentação por lei complementar. Então, ali é um estado genérico da proposta. Ainda que traga grandes mudanças no sistema que hoje a gente já tem, a verdade é que ainda tem muito a se caminhar, ainda tem muito a se regulamentar, decidir de alíquota, quem vai pagar, quem vai ter alguma exoneração de tributo ou não. Então, é importante, é uma reforma que tem lá seus méritos, seus benefícios no sentido de simplificar e descomplicar desde a legislação quanto à compreensão da população sobre os tributos hoje, né? Mas, de fato, ainda tem muito a caminhar. E quando você fala em dúvidas, me vem à cabeça, essa reforma ela é cheia de mudanças, sobretudo em relação ao consumo, né? O que a gente consegue destacar, assim? Quais serão os tributos criados e quais serão aqueles tributos que vão ser extintos, por exemplo? O que a gente tem no texto atual da reforma tributária é a criação do IVA dual, que seria a substituição do PIS e da COFINS pela CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços,
e o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ISS e o ICMS. Além disso, a reforma tributária também prevê o imposto seletivo e uma contribuição estadual que os estados podem instituir e, enfim, trazer... Essa contribuição, ela foi uma surpresa, né? Na última semana, no meio de julho, que foi mais trazido de surpresa, porque ela foi uma emenda aglutinativa no projeto que já estava em viés de ser votado, veio do governador Caiado, de Goiás, querendo, vamos dizer, garantir essa arrecadação. Essa contribuição que hoje está criada nesse novo projeto, na verdade, ela já existe, tem outra denominação, são fundos de investimento estadual para investimento em infraestrutura. Então, a gente tem um cenário geral hoje assim. Nós tínhamos o IPI, o PIS, a COFINS, o ICMS e o ISS. ISS municipal, ICMS estadual, os outros 3 federais. Extingue-se o IPI, o PIS e a COFINS. O PIS e a COFINS criando a CBS, o IPI extingue-se, eu crio o imposto seletivo, que é o IS, e unificaria o que seria o ICMS e o ISS, criando o IBS, Imposto de Bens e Consumos. Eu tiraria, de fato, 5 tributos, a propaganda da reforma inicialista para a criação de gerou 2 IVAs mais seletivo, mas na realidade nós temos 4 modalidades de cobranças distintas, com bases distintas que o valha, mas com uma legislação mais unificada e uniforme. Vamos trazer aqui para a nossa realidade. Um consumidor final que está comprando, por exemplo, uma máquina de lavar. O que muda nesse consumo? Muda bastante. Hoje, quando a gente pensa em indústria, e hoje na arrecadação, na legislação que nós temos atualmente, a própria complexidade da legislação torna a indústria cara, produzir caro, consumir caro e comercializar caro. Então, como a proposta dessa reforma era a simplificação das normas e a transparência da população para saber o que vai pagar, então é como se a gente tivesse, por exemplo, uma máquina de lavar que hoje custa R$100. Se você for olhar na fiscal, você não consegue ter a noção de todos os tributos que você paga, e se desses que hoje viram em média de 45%, 46% desses 100. Então, é o que você estaria pagando hoje, R$45, R$46 de 100. Com essa nova tributação, a simplificação vai fazer o quê? Vai falar assim, olha, industrial, se o produto custa 100, vamos supor que a alíquota seja 25%, eu vou pegar 25 sobre 100, então seu produto final vai ser 125. Você, consumidor, vai saber que você está pagando 125. Você não vai saber que embutido no preço tem tributos que você não consegue compreender. A ideia é que todo mundo consiga calcular isso, porque hoje temos impostos calculados por dentro do preço, Sim. por fora, com sistemáticas diversas e bases diversas. Exclui um ponto, inclui outro, e acaba virando uma bagunça que o consumidor comum não consegue identificar o quanto ele pagou de tributo. E com isso também simplificar a vida das empresas na hora de apurar, né? Que é o maior problema que nós temos hoje. Estudo do Banco Mundial aponta que o Brasil é o pior país no cumprimento de obrigações acessórias, demandando que as empresas em média gastem 1.500 horas por ano só para preencher a obrigação acessória, declaração e nota fiscal. Isso sem pagar. E isso tem um custo. Esse custo é o custo da empresa que ela embute no preço do produto dela, que variavelmente deixa o produto mais caro. Então, esse é o resumo do espírito da proposta. Eu não vou trazer uma alíquota mais alta, não vou aumentar a tributação, não vou diminuir, mas como eu estou criando uma conformidade mais simples, isso por naturalidade vai baratear todo o seu custo como indústria, todo o seu trabalho como serviço. E dá mais transparência. E dá mais transparência. A facilidade me torna menos onerosa, que eu posso fazer com que o meu produto ou serviço seja mais barato. Essa é a ideia principal da reforma. E nós já temos alguma alíquota definida quando se fala nesse texto inicial? Então, o texto da reforma tributária está sendo uma emenda constitucional. Então, ele traz uma mudança no sistema tributário, muda as regras dos tributos que incidem no dia a dia das pessoas durante o consumo. E o que vem de alíquota, base de cálculo, o que se pretende é que venha por uma lei complementar. Existe uma discussão para que isso seja inserido na PEC, né, na proposta de emenda constitucional, para que se defina pelo menos um teto máximo. Mas isso ainda está em discussão, pode ser que o Senado aprove, pode ser que não. Então, vai depender
desse processo legislativo, que provavelmente se encerra em outubro, novembro. E É a promessa, né? a promessa. O ideal seria que o texto da reforma tributária tivesse vindo já com uma lei complementar para a gente poder discutir melhor esses detalhes, com saber Mais um pouquinho mais segurança. segurança. E dando um viés mais crítico aqui para a nossa conversa, quais os setores vocês acreditam que serão mais impactados? Que o consumidor final ou a população que está em casa e está acompanhando tudo isso vai sentir de fato? Ou todos os setores acabarão sendo impactados? Todos os setores acabaram sendo impactados. Reclama mais hoje o setor de serviços. Por quê? Hoje nós temos o ISS com uma alíquota de 4%, 5%, ou alguns de 3%, a depender do município e do tipo de serviço prestado. O ICMS tem uma alíquota de 18%, 19% na maioria dos estados e um teto de 25% aí para muitos produtos. Quando nós juntamos ambos os tributos, nós chegamos a uma alíquota maior, fazendo com que o serviço acabe sendo majorado na prática para muitas atividades. Temos alguns já regimes específicos para algumas atividades e setores com uma alíquota reduzida, diferente da padrão de 60%. Já previsto no texto. Exatamente, mas a gente ainda não sabe qual a alíquota. E ainda vários setores vêm trabalhando com lobbies para tentar modificar esse texto. Hoje estão previstos já na Constituição os serviços médicos, né, e a venda de produtos médicos que podem ter benefícios, os serviços de educação, e aí surge a dúvida de o que se insere no serviço de educação, se são só as escolas, se o curso de inglês, o curso de informática vai entrar, se aquele curso de especialização, aquele arrasta para cima e aprende um Bitcoin, o que vai entrar nisso? Mas Então já essa previsão, né, desses setores serão beneficiados. os setores de educação, os setores médicos, os setores de transporte coletivo também, que é muito O importante. farmacêutico se insere nesses setores médicos? Sim, dos medicamentos está. Os medicamentos vão ter um preço diferenciado. A atividade da farmácia com venda de produtos, com a renda teria, não entendo se teria, porque ela está revendendo, né? Ela já está com um valor mais baixo ali já, né? Qual a ideia trazida aí pelos interlocutores? É que a desoneração afete o produto final. Então, na verdade, a sistemática nova de tributação, ela vem a ser aplicada pelo produto e pelo seu objeto, e não necessariamente pelo setor econômico. Então, nós podemos ter cargas tributárias e sistemas diferentes de apuração dentro de uma mesma empresa que trabalhe com produtos diferentes, como o caso de muitas indústrias farmacêuticas que trabalham com os medicamentos altamente necessários e trabalham ao mesmo tempo com produtos cosméticos, que talvez não tenham a mesma seletividade, a mesma necessidade para a população, que é uma discussão também. Um dos pontos que foi colocado, né, e que é muito interessante, foi uma redução da carga sobre os absorventes femininos, que tem sido um debate bastante constante aí, e talvez a inclusão de outros produtos essenciais à saúde feminina e da população. Excelente, excelente. E assim, a gente versou bastante aqui sobre a tributação do consumo. Se a gente voltar para o patrimônio, o que muda, né? É uma dúvida que a população tem muito grande, inclusive quem detém grande patrimônio, de como vai ser feita essa cobrança, de como vai ser fiscalizado. A gente tem mais informações sobre isso? Como a gente falou no começo, essa proposta ela tinha o espírito de tratar questões do consumo. E assim como algumas outras emendas que foram sendo inseridas ali, acabou entrando no texto 2 pontos que saem um pouco dessa régua, que é a definição com relação ao IPVA e IPTU, alteração da regra de IPVA, ITCMD também entrou, de uma alíquota progressiva, com variações de faixas de acordo com o patrimônio, uma alíquota reduzida para o IPVA com carro híbrido ou elétrico,
Outro ponto que é importante destacar e serve tanto para a parte do consumo e do patrimônio nesse ponto, é que de fato a reforma está voltada com os olhos mais ao clima, mais ao meio ambiente. Então, quando você trata de IPVA, que é uma redução para um carro elétrico, um carro híbrido, ele vai ter uma redução de alíquota. Aquele que usa um combustível fóssil ainda, que é mais poluente, ele vai permanecer com uma alíquota ou que está hoje ou eventualmente majorada por conta disso. Já o ITCMD, eu acredito que seja o primeiro passo do governo de demonstrar que ele vai atrás do que denomina mais ricos ou quem tem mais patrimônio. Então, a possibilidade de, quanto maior o patrimônio, no caso de doação ou de transferência por, enfim, de herança, você vai ter uma alíquota maior sobre isso. Então, o espírito do mais rico paga mais, enfim, quem é mais pobre paga menos. Mas esses são os únicos pontos com relação ao patrimônio nessa proposta que já estão incluídos nessa proposta. Um outro detalhe dessa proposta, que aí faz uma ligação direta com relação à tributação com patrimônio mesmo, imposto de renda e afins, é que essa proposta ela condiciona que, sendo aprovada, o governo tem 180 dias para já mandar a segunda parte da proposta, que seria a parte do patrimônio em si, imposto de renda, então ela condiciona. Essa é uma novidade também incutida no processo legislativo, né? Você está tratando de uma coisa e nesse mesmo projeto você já criar a obrigação para uma segunda coisa. O que traz, de certa forma, uma perspectiva de que não vai parar por aí. O governo não vai ter uma vitória, eventualmente, com a aprovação da reforma sobre o consumo, e tudo bem. Não, ele vai estar condicionado a já continuar essa reforma para os outros tributos e outras esferas. E quando a gente fala, por exemplo, que foi aprovada no último dia 7 de julho essa reforma, a gente esquece de falar, inclusive, o que vem daqui por diante, né? Quando vai entrar em vigor esse novo texto? Quando os impostos que nós temos, as taxas, serão extintas? A gente consegue prever isso? Bom, sendo aprovada ainda esse ano como é a programação, nós vamos passar por uma fase de adaptação que começa em 2026. Tá? A partir desse momento, o IVA dual que nós comentamos, né, que seria a união da CBS, a contribuição federal, e do IBS, que são os impostos dos estados e municípios, passam a ter uma alíquota geral de 1%, e aí reduzindo a exigência do PIS e da COFINS já para que ele comece a entrar num sistema de engrenagens e de adaptação dos contribuintes à nova sistemática, para que as empresas comecem a alterar a sua sistemática, as suas obrigações acessórias, seu padrão de funcionamento e um padrão de testes também. A gente já viu em muitas outras situações que esse sistema de alteração aí, ao longo do tempo, ajuda a calibrar as alíquotas. Em 2002 e 2003 nós tivemos o PIS e a COFINS, que primeiro se mudou a sistemática da não compatibilidade do PIS, ficou um ano em trabalho ali, experimentando alíquotas, vendo como funciona, para depois ser modificada a COFINS, que tem as mesmas bases de cálculos, a mesma padronização. Então, a partir de 2026, a gente vai ter 0,1% para o IBS, estadual e municipal, 0,9% para a CBS federal, e aí, esse ano a ano, até 2033, esses dois impostos vão sendo majorados e os que existem vão sendo retirados aos poucos aí, para que não seja uma mudança tão brusca aí, para que as empresas e os contribuintes, pessoas físicas, consigam se adaptar de uma maneira menos abrupta aí, com um custo menor no decorrer do tempo. Só fazendo um adendo, esse é um ponto importante, né? Novamente, a reforma veio com um espírito de simplificar e de transparência. Mas é que se notar que exatamente a falta de e aqui muitos especialistas criticam, a falta de um estudo prévio que demonstre, por exemplo, já uma definição da alíquota, que significaria que eu já fiz um estudo econômico e eventualmente já viesse na proposta a alíquota definida, não que deixasse para o Senado ou enfim, para uma lei complementar futura, eu vou ter um regime de transição de 8 anos. Começa em 2026, esse 1%, e vai gradativamente aumentando, enquanto diminuem os que estão sendo extintos, aumentam os novos. Mas, a bem da verdade, o que eu estou extinguindo 5 tributos hoje com essa reforma e criando outros
três principais, eu estou impondo, de certa forma, à sociedade, enfim, às empresas como um todo, um custo de conformidade mais alto também. Porque eu tenho um custo de conformidade hoje com esses 5. Eu vou criar um custo maior porque eu vou ter que agregar outras obrigações com esses 3. Né? É só um detalhe que faz importante como crítica a esse assodamento para essa proposta de uma forma tão rápida, enfim, para terminar o primeiro semestre com uma aprovação, não sei, mas o que demonstra também essa imprevisibilidade da alíquota, o que demonstra que eu vou fazer esse calibramento de 1%, eu vou sentindo a arrecadação disso para definir se a alíquota efetivamente possa ser que comece com 25 ou possa ser que comece a 29, como hoje eu estou dizendo que a possibilidade é que chegue a 29. Ou que chegue em 2033 e por qualquer eventualidade se veja que precisa de 30, 32 ou 33%. Então, enfim, era só uma crítica com essa parte transitória da reforma. A alíquota de 25% veio de alguns comentários do governo, principalmente do Bernardo, que é o secretário especial da reforma tributária, e mais recentemente saiu uma pesquisa do IPEA que trouxe que a alíquota ideal seria de 28,4%, que causou bastante barulho aí na imprensa e nas pessoas. Muitos dados foram contestados aí no meio do caminho, e é certo que até no caminhar dessa reforma tributária, outros setores, outras instituições apresentem seus cálculos aí, principalmente buscando demonstrar cálculos para setores diferentes da economia que pretendam ter mais benefícios. E é o que a gente vem acompanhando, inclusive. Vários setores têm se organizado, institutos debatendo. Agora que há um texto base, né? Pergunta-se por que esses estudos não foram feitos com antecedência, essas discussões não foram levadas. Será porque havia falta de um texto base? E acho que, bem da verdade, enfim, é política, né? Então você tem setores mais fortes, você tem lobby de determinadas áreas. E outro fator que prejudica a gente chegar a um consenso do que seria a alíquota certa ou não, é porque hoje eu tenho, salvo o melhor juízo, ou duas dezenas, entre 15 ou 20 setores, entre tratamentos diferenciados ou específicos, já dentro dessa proposta de reforma, que só por conta disso já me possibilita de ter uma alíquota fixa de 25% ou menor do que isso. Ou seja, quanto mais setores eu coloco, com tratamentos especiais, redução de 60% da alíquota, ou metade da alíquota que vale, isso já influencia, então, como alguns vão ter que pagar menos, outros o resto tem que pagar mais por isso. E há algumas inconsistências nesse tratamento. Veja, eu tenho o setor químico de medicamentos, ninguém discute que isso é de extrema importância, né? O de transporte público também. Mas tem alguma razão que justifique eu ter, por exemplo, na proposta um tratamento diferenciado para parque aquático? Porque na proposta que vai ter o parque aquático uma tributação diferente e reduzida. Não tem sentido. Da mesma forma, se o parque aquático está, e ninguém discute quanto medicamentos e transportes, se o parque aquático vai ter um tratamento diferenciado, por que a instituição financeira vai ter um tratamento diferenciado também? Se a instituição financeira vai ter um tratamento diferenciado, outros setores da economia questionam por que setores como sociedades profissionais, advogados, médicos, engenheiros, contadores e N outras profissões que prestam serviço técnico especializado, um serviço que não advém da compra de material, advém do intelecto do profissional, ou seja, porque eles que sempre tiveram, desde os idos da década de 60, um tratamento específico e diferenciado exatamente pela diferenciação e especificidade do serviço prestado, não estão inclusos nessa diferenciação. Então, essas incongruências que hoje estão no Senado para ver se vão permanecer, se vão sair ou se vão incluir ou não, acaba por gerar toda essa incógnita do que será a lei contra no futuro. E isso tem uma razão, né? A lei de responsabilidade fiscal diz que os estados como um todo não podem reduzir a carga tributária. O que o estado pode fazer é auxiliar reduzindo a complexidade, esses custos que nós estávamos comentando. Então, sempre que é agregado um setor novo a essa proposta ou de redução ou de isenção de determinado tributo, é necessário puxar a alíquota para cima para que outro setor acabe pagando por isso, para que o Estado não tenha um desfalque. Então, enquanto houver incerteza sobre quais setores conseguirão ou não adentrar e quais serão mais beneficiados, não tem como definir uma alíquota certa
o tributo e definir quem vai pagar mais por isso. Né? Outro ponto que a gente tem que elencar, que é importante, e acho que interessa a maioria das empresas, já que a gente tem no Brasil hoje 90 e poucos % de empresas que estão no Simples, Sim. né, que tem um faturamento ali mais limitado, até 4,5, 5 milhões, é que toda essa alteração que a gente discutiu até agora, ela pode ou não afetar diretamente o Simples. Eu explico por quê. Hoje o Simples você tem lá, você fatura X reais por mês, você está dentro do Simples, você emite uma guia e paga ali naquela guia a representação de todos os impostos. Sim. Então essa unificação, essa simplificação. Só que a sua atividade não gera crédito. Você vende um produto, tem uma incidência de produto, não tem um crédito ali. Quem compra de você não pode pegar os 3% que incidiu sobre sua atividade e se creditar. Hoje, com essa proposta da reforma tributária, essa aprovada nos moldes que está, o optante pelo Simples, ele pode optar em ser um contribuinte da CBS e do IBS. Então, assim, a atividade dele, ainda que aparentemente você vai pensar, mas aí vai ficar mais caro, porque vai vir uma alíquota de 25% ou 29%, mas a sua atividade vai gerar crédito para quem está adquirindo de você, ou de quem você adquire tem um crédito que vem, e você faz o encontro de contas, então aquilo fica como se fosse um 0 a 0 na etapa, e o futuro e assim diante. Então, para a empresa que compra, ou a pessoa que compra de você, uma segunda, terceira etapa para frente, é interessante para ela falar assim, nossa, Patrícia, a seu Simples você não optou pela CBS e IBS. Seu produto custa 100, no final das contas. O cara, ele optou pela CBS e IBS, o produto dele custa 100. Só que do 100 dele, eu tenho um crédito de 25 embutido ali, enfim, da alíquota que for determinada. E no final das contas, ali, o seu produto vai ficar ou mais caro ou vai continuar caro, perto de um produto que eventualmente tem um valor aproximado ou minimamente maior, mas que tem um crédito embutido. Então, para mim, vai ser mais interessante. Então, ainda que há muito a se avaliar, e muito tenha sido dito pelo Congresso, pelo próprio Poder Executivo, de que não mantivemos o Simples, não mudamos nada do Simples, vai ser bom para o Simples, se na realidade não é o início do fim do Simples, porque se você não optar, você não é interessante, você não vai ter crédito. Nessa opção, você mantém o IR, o imposto de renda e a contribuição sobre o lucro dentro do Simples Nacional e destaca o PIS e a COFINS e o ICMS ou ISS, a depender da atividade da empresa. A tentativa que foi colocada na PEC é de manter uma competitividade das empresas do Simples, para elas que possam vender para grandes empresas que aproveitam os créditos, como o Everton colocou, ou também colocar um preço razoável para as pessoas físicas, porque manter integralmente no Simples é interessante para as pessoas físicas que não aproveitam crédito nenhum. E também mantém o interesse das pessoas jurídicas maiores em grande porte, porque aí elas justamente aproveitam esse crédito. Então ela pode fazer essa opção, operação dela, ou da atividade econômica que ela está desenvolvendo naquele período, para que ela continue competitiva no mercado. Porque se você não tiver essa possibilidade de tomar o crédito quando você vende para uma empresa grande, a empresa grande não tem interesse de negociar com o Simples. Agora é ver na prática se vai dar certo e se isso vai atingir o escopo da reforma, que é a simplificação. Né? Se você começa a criar complexidades e distinções aí. O escopo da reforma, simplificação, transparência, cumulatividade plena, não cumulatividade plena e destino, foco no destino. Né? Esse é o espírito da reforma. Exato. Esses dois últimos princípios, tanto da não cumulatividade plena, que orienta toda a reforma tributária, é no sentido de que tudo que você adquire, você vai poder tomar crédito, e quando tiver a saída do produto, você vai pagar o imposto, então, considerando que você tomou crédito, sobre aquilo que você agregou no produto. E aí, com isso, pretende-se trazer um pouco mais de equilíbrio para essas contas. E a questão do destino é que, então, uma grande discussão é sobre para quem vai o imposto recolhido. Nesse caso, é para onde está indo a mercadoria, para onde está sendo prestado o serviço. E aí isso até gera discussão e debate, como no caso da Zona Franca de Manaus, porque você tem uma zona privilegiada e um dos argumentos, um dos pontos levantados pelas empresas que estão ali localizadas é que
quando você tem a saída do produto de lá, então, as regiões da Zona Franca de Manaus não vão mais receber esse imposto, porque esse imposto vai para o destino. Tanto que isso levou a discussões sobre, inclusive, influenciar quem seria, por exemplo, o relator da proposta no Senado, para poder proteger essas empresas que estão lá, e até mesmo tem discussão sobre se criar um fundo para que a região não perca essa arrecadação que hoje em dia tem. Muito interessante. Só para não deixar passar em branco e batido, porque a gente falou acho que pouco do imposto seletivo, né, que é um imposto voltado à incidência sobre produtos nocivos à saúde, que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente. Por exemplo, o tabaco. Tabaco, bebida alcoólica. Um grande debate que eu já vi muito sendo feito é o açúcar. O açúcar, querendo ou não, é nocivo à saúde? Porque se a gente considerar que ele é nocivo, o açúcar faz parte da cesta básica. Então ele vai ser desonerado na cesta básica porque ele está na cesta básica, ou ele vai ser tributado pelo imposto seletivo porque ele é nocivo à saúde. Aí a gente tem um problema de classificação fiscal, na Já verdade, entra, né? já tem N pontos de contencioso futuro que a gente pode citar aqui, né? É um conceito. O imposto seletivo ele vai incidir sobre combustíveis fósseis, mais poluentes. Eu sei que o combustível ele entra como um tratamento diferenciado na própria reforma tributária, mas, de novo, aquilo está genérico, vai vir por lei complementar. A gente não sabe se de fato vai ser, se não vai ser. Então, assim, é louvável que a reforma tenha caminhado e a gente tem uma reforma para discutir, mas há muitos pontos de observação e a promessa da simplicidade, da facilidade, da transparência, que pese a gente enxergue em alguns pontos da reforma, em opinião particular minha, eu consigo dizer que num sobrepeso entre 70 de mais críticas e problemas e 30 para a parte boa, porque você já tem um contencioso possível imenso com base nesse texto hoje, e ainda que pese que venha uma lei complementar para regulamentar. Mas enfim, era só isso. Eu acho que tem mais duas coisas importantes. A reforma, ela traz, como o Everton falou, o imposto seletivo, que tem essa questão do meio ambiente. O que se pensa é numa transição verde, então não tem como passar por uma transição verde sem pensar na tributação de alguns produtos que, enfim, causam algum tipo de dano ao meio ambiente. E, enfim, o imposto seletivo entra para poder fazer esse papel. E além disso, esse nivelamento. E além disso, a própria intenção também, que, enfim, aí já indo para outro ponto, da promoção de igualdade que vem pela reforma tributária, tanto na questão de desoneração de cesta básica, então o debate sobre se isso de fato traz alguma promoção de igualdade, como a questão do cashback também, que pode ser que venha também pela reforma tributária, em que as pessoas mais pobres receberiam dinheiro pelo imposto que pagaram e então estariam ali sem o recolhimento do imposto. Então é isso, a gente está vendo aí que a reforma ainda tem muito ponto a ser discutido, muitas novidades e há muita discussão para tratar aqui, né? Eu quero já agradecer a participação de vocês e a colaboração e até o próximo encontro.